Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo Bulhões e hoje a gente vai dar continuidade aos nossos assuntos de direito contratual. O nosso tópico de hoje é trabalhar com contratos preliminares, tá bom? Então, sem perder tempo, vamos dividir a tela, porque esse é um conteúdo curto, mas fundamental, porque tem uma aplicabilidade imensa em matéria contratual. Eu dividi a tela. O que é que nós vamos trabalhar? Contratos preliminares. Deixa eu só formatar. Vamos lá. Pois bem, existem situações em que as partes elas não podem ou não têm condição de preencher todos os requisitos que são obrigatórios em matéria contratual. Na nossa primeira aula de direito contratual, nós falamos dos requisitos de existência e requisitos de validade de negócio jurídico. Bora relembrar quais são estes requisitos de validade? Antes até do conceito, é importante a gente falar dos requisitos. Olha que coisa interessante nós falamos no nosso primeiro encontro. Nós falamos que para existir, toda relação contratual precisa de partes que manifestam a vontade, precisa-se de um objeto e de forma. Todos os requisitos são essenciais para que se exista uma relação contratual. Só que nós falamos também que nem tudo que existe é válido. Portanto, nós temos requisitos de validade em matéria contratual. Quais são os requisitos? E são esses que nós vamos focar, os requisitos de validade de matéria contratual. Nós falamos que é necessário a capacidade genérica das partes. Nós falamos que para ser válido é necessário a aptidão específica. Nós falamos que para ser válido é necessário o consentimento. Capacidade genérica está atrelada à capacidade civil plena. Significa dizer que as partes têm que ter capacidade de fato atrelada à capacidade de direito. Então, via de regra, se o sujeito ele não é absolutamente incapaz, nem relativamente incapaz, é válido o negócio jurídico, o contrato formalizado por esse sujeito. Além disso, tem que ter aptidão específica. Significa dizer que não tem nenhum impedimento legal para que o sujeito formule aquela relação contratual. Consentimento, como nós já vimos, é a convergência das manifestações de vontade, tá? Agora, além disso, nós vimos também que o objeto de toda relação contratual deve ser objeto deve ser lícito, não está violando nenhum impedimento legal, possível, determinado ou determinável. Perfeito? O objeto, portanto, deve ser lícito, possível, determinado ou determinável. E nós fechamos os requisitos de validade falando que a forma, porque é um requisito formal, deve ser prescrita ou não defesa em lei, ou não proibida em lei. Agora, olha que coisa interessante. O que eu vou falar aqui agora é muito importante. Todos estes requisitos, eles são obrigatórios, perfeito? São cumulativos, sob pena da relação contratual ser considerada inválida, da gente ter uma causa de exclusão, de anulabilidade ou de nulidade da relação contratual. Perfeito? Agora, no que se refere à forma, e é por isso que nós estamos falando dos requisitos de validade dentro de contratos preliminares, existem situações que a forma ela está prescrita em lei. Um bom exemplo é o contrato de compra e venda de imóvel. Nós já falamos, e é importante você saber, que ali, a partir do artigo 481 e seguintes do Código Civil, está falando do contrato de compra e venda. E a forma do contrato de compra e venda de imóvel, ele é prescrito em lei. Significa dizer, e está no código, que um sujeito que compra um imóvel é obrigatório que ele registre o imóvel no cartório de registros
de imóveis, sob pena de não validade do negócio jurídico. Agora, olha que coisa interessante. Existem algumas situações que não é possível você atender naquele momento a forma prescrita em lei. Nestas situações, o legislador permite que as partes formulem contratos preliminares. Então, olha que coisa legal. Um contrato preliminar é um contrato que você formula, possui todos os requisitos de existência e validade, menos um, a forma prescrita em lei. Por que a forma prescrita em lei? Porque esta forma será atendida em um momento posterior, será regularizada em um momento posterior. Se você já entendeu que nos contratos preliminares a forma que está prevista em lei ela não é atendida, por quê? Em função da situação fática em concreto. Quer ver um exemplo, um excelente exemplo, antes da gente dar o conceito? Num contrato preliminar, as partes, para poder formular a compra, por exemplo, de um apartamento, deveriam fazer um contrato de compra e venda. Mas é comum as partes comprarem antes da sua construção, enquanto o imóvel ainda está na planta. E aí, ao invés de praticar um contrato de compra e venda, porque você precisaria formular o registro no cartório de registro de imóveis, mas esse registro ainda não existe, as partes formulam uma promessa de compra e venda. Olha que coisa legal, você está aprendendo aqui comigo, eu vou botar essa observação. Compra e venda versus promessa de compra e venda. A promessa de compra e venda é uma modalidade, é uma forma de contrato preliminar. É um tipo de contrato que você não está obedecendo a forma prescrita em lei, mas você faz em função da situação fática. Então, é comum as partes que compram imóveis, principalmente quem compra imóvel na planta, tá, ver lá no contrato promessa de compra e venda. E aí, geralmente, como sou professor de contratos, me pergunto qual é a diferença. Será, aliás, vamos reformular a nossa pergunta. Será que possui a mesma força uma compra e venda de uma promessa de compra e venda? E a resposta para isso é sim. A única diferença é que na promessa de compra e venda você não obedece uma forma prescrita em lei em decorrência da situação é, 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 que está sendo versada naquele momento, porque as partes estão impossibilitadas ou porque não querem formular a forma prescrita, e aí o legislador deu vazão, possibilitou que você formulasse um contrato preliminar. Então, tendo dito isso, já compreendendo o que são contratos preliminares, você tem que saber que um contrato preliminar tem por objeto a efetivação, tem por objeto a efetivação de um contrato definitivo. O que é que isso quer dizer? Cria uma obrigação futura. Um contrato preliminar, portanto, é um contrato que você está dizendo que lá na frente vai formalizar o contrato definitivo. Ele está dizendo e está criando uma obrigação futura. Está dizendo que futuramente você vai cumprir aquela obrigação que está contida naquela relação contratual, seja ela de dar, fazer ou não fazer, se a gente for voltar ali para as espécies clássicas de obrigações. Um contrato preliminar tem o seu objeto a efetivação de um contrato definitivo. Eu estou dizendo que lá na frente eu vou formalizar definitivamente a relação contratual. Cria-se, portanto, uma obrigação futura. Nós já falamos que tem todos os requisitos de existência e validade, mas nos contratos preliminares você não obedece à forma prescrita em lei em função da situação fática em concreto. Olha que coisa legal. Vamos botar aqui tópico 3. Se eu ver aqui, isso exatamente, tópico 3. O que é que você tem que saber aqui? Contratos preliminares. Vamos botar aqui no Código Civil de 2002, é o nosso nome do nosso código. Olha o que é que a gente já criou aqui de premissa. E é isso que fala o código no seu artigo 462 a 466 do Código Civil, é o que está falando ali de contratos preliminares. Perfeito? A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, que todos,
eu vou botar isso em caixa alta, todos os requisitos de validade são obrigatórios. A gente já entendeu, por isso que a gente teve aquela revisão da nossa primeira aula. Salvo, a gente tem que falar isso, a forma. Salvo quanto à forma. Perfeito? Vamos botar isso aqui em vermelho para que a gente possa enaltecer isso daqui. A outra observação é a seguinte: é possível que num contrato preliminar exista uma cláusula de arrependimento. Nós trabalhamos com cláusula de arrependimento quando vimos ali vício redibitório, mesmo que sucintamente. Deixa eu mudar só a cor aqui. Então, vamos botar aqui, ó, cláusula de arrependimento. Entenda, se eu formulei um contrato preliminar, eu sou obrigado a cumprir o contrato preliminar. Perfeito? Salvo se existir uma cláusula de arrependimento. Então, é possível que em relações contratuais você formalize e você permita que as partes se arrependam do vínculo contratual. Geralmente se dá e deve se dar um lapso de tempo para que as partes possam se arrepender. A gente pode pensar aqui, por exemplo, quando se pensa em compra e venda de imóvel, existe uma cláusula de retrovenda. Você tem um lapso de tempo, de 1 ano, para que você possa se arrepender daquela venda e que você possa retornar ao status quo. Então, o que é que a gente está criando aqui? Se existir, vamos botar isso daqui, se existir cláusula de arrependimento, as partes poderão voltar atrás, as partes poderão voltar atrás ou se arrepender, perfeito? Se arrepender do vínculo contratual firmado. Agora, isso daqui é muito importante. Se não houver cláusula de arrependimento, se não houver cláusula de arrependimento, deve-se, hipótese, mas deve-se exigir o seu cumprimento. Então, olha que coisa interessante aqui. Você está vendo aqui comigo que seja um contrato definitivo ou seja um contrato preliminar, esse contrato tem validade, tem eficácia, portanto, produz efeito, e as partes podem exigir, salvo se contiver ali, no contrato preliminar, uma cláusula de arrependimento. O nosso conteúdo fica por aqui. Contratos preliminares, o que tem para se falado é exatamente isso. É um assunto bem curto. Quero agradecer a você pelo prazer que foi essa ministração. Me coloco à disposição para dirimir eventuais dúvidas. Forte abraço, Deus abençoe, tamo junto. Valeu!